Toda vez que se fala em vida intelectual ou vida de estudos, a primeira intuição das pessoas, o primeiro pensamento delas é que para você conseguir ter uma vida de estudos que de fato frutifique, que você consiga aprender, você precisa ler a maior quantidade de livros possível. Que você precisa ter uma rotina de estudos muito pesada, muito disciplinada, no sentido de ler ali no mínimo 2 ou 3 horas por dia, de emendar um livro atrás do outro, de zerar a obra dos principais autores, enfim. Mas quanto mais eu estudo e acompanho também pessoas que estão nessa jornada, mais eu percebo que o excesso de leituras mais atrapalha do que ajuda. Que a qualidade do estudo é muito mais importante. No Brasil, a gente tem muito essa cultura de quantidade ao invés de qualidade, de priorizar um em detrimento do outro. E isso é uma coisa que sempre existiu, de uma forma ou de outra, mas eu percebo que nos últimos anos isso se aprofundou mais por causa dessa cultura de produtividade, de empreendedorismo, dos coaches em geral. E essa cultura acabou sendo inserida no meio intelectual. Esses dois mundos acabaram se encontrando e o resultado foi um monte de gente, um monte de produtores de conteúdo, até mesmo de professores, meio que difundindo a ideia de que para você ter uma vida de estudos de qualidade, você precisa ter uma rotina muito rígida, você precisa ler em quantidades muito grandes, você precisa estudar não sei quantas horas por dia. Enfim, como se a frequência e a quantidade fosse o que realmente importa. Mas quando a gente para pensar um pouco sobre o assunto, fica meio que óbvio que isso não faz sentido. Porque veja só, quando a gente pega principalmente livros de filosofia, que são, via de regra, livros mais complexos, livros que muitas vezes têm um vocabulário que não é o vocabulário comum que a gente usa no dia a dia, eles não vão ser livros de fácil digestão, digamos assim. Geralmente, eles são obras que você vai precisar entender o contexto histórico na qual aquele livro foi escrito, qual era a circunstância temporal ali que influenciou de alguma forma no pensamento do autor, quais os principais conceitos que esse autor desenvolveu, que muitas vezes foi desenvolvido literalmente por ele, né? Não são palavras que já existiam. E na verdade, às vezes o autor vai pegar palavras que têm um significado na linguagem comum e ele dá um significado novo dentro da filosofia dele. Então você precisa tomar cuidado para não confundir os termos, para não achar que um conceito específico que foi cunhado pelo autor, na verdade significa a mesma coisa que aquela palavra significa na linguagem comum. Você precisa conhecer minimamente ali o que o autor já acreditava antes de escrever, o que ele já defendia, porque os livros de filosofia, principalmente, eles não surgem num vácuo. Muitas vezes eles são o resultado ali de todo um processo de amadurecimento do autor, que muitas vezes já teve posições diferentes antes, e elas vão se cristalizando ou se modificando com o tempo. Enfim, o trabalho do estudo sério da filosofia vai muito além de você pegar um livro qualquer, abrir e ler simplesmente. Você até pode fazer isso, mas aí a sua compreensão daquele livro vai ser muito superficial. Então, o que acontece no final das contas, principalmente se você for um leitor iniciante, é que muitas vezes você vai demorar 6 meses, um ano, para conseguir concluir de fato um único livro. E se você tentar acelerar esse processo, você não vai aprender nada. Você pode até pegar uma coisa ou outra, mas aquela leitura vai ser muito frágil. E daqui a 6 meses você já vai ter esquecido tudo. Então, ter esse tipo de pressa na hora de estudar, achar que porque você está começando tarde, vamos supor assim, depois dos 30 ou dos 40, então você precisa correr atrás do tempo perdido e ler tudo muito rápido, que foi uma coisa que eu fiz, inclusive, quando eu comecei a estudar. Eu tinha essa ideia, assim, de que eu precisava compensar o tempo perdido, então, eu entrei nessa de querer ler várias coisas, obras difíceis, obras clássicas, muito rápido, e obviamente eu não consegui tirar quase aproveitamento nenhum delas. O que aconteceu no fim das contas é que essa pressa e essa crença minha de que a quantidade era mais importante, de que eu precisava dominar todas as principais obras, fez na verdade com que o meu progresso atrasasse. Porque eu tinha que ficar voltando nos livros várias vezes, porque eu não entendia direito. Eu esquecia os conceitos. Então, eu tinha que fazer várias pequenas releituras ao longo do tempo para poder relembrar do que eu esquecia, para poder entender direito o que eu não tinha entendido na primeira vez. Então, foi aquele tipo de economia burra, sabe? Aquela economia de tentar fazer a coisa muito rápido, mas fazer mal e depois ter que consertar o erro. E outra, na verdade, mais duas. Tem mais dois fatores que eu acho importantes e dificilmente eu vejo as pessoas comentando. Pra não dizer que eu nunca vi ninguém, eu vi esses dias o Rafael Falcon falando sobre eles em um vídeo do canal dele. Eu vou ver se eu acho depois, se eu lembrar eu deixo aqui na descrição ou no card em algum lugar.
Basicamente, no vídeo dele, ele vai dizer que praticamente todos os grandes filósofos, os grandes autores, ao longo da história, eles não estudaram dessa forma autodidata, focada em quantidade. Eles tinham mestres, eles tinham professores, eles estudavam junto com outros grupos de alunos. Então, a leitura dos livros em si era só uma pequena parte da formação deles. Aquilo que eles liam ali, que eles aprendiam do livro, era discutido, era interpretado. Cada um tinha suas próprias intuições a partir daqueles textos. Onde eles viam que tinha espaço para complementar alguma coisa, aquilo era complementado. E principalmente, e aí já não é mais o Rafael falando, essa é uma percepção minha. Eles dedicavam tempo para conectar as ideias, para conectar os conceitos, identificar ali onde tinham incongruências, onde tinham furos e ir desenvolvendo o pensamento a partir dali. Então, o texto bruto em si, né, o livro que tinha sido lido, era só um ponto de partida para que eles filosofassem a partir daí. Agora, hoje em dia, quando a gente foca demais nessa coisa de apenas ler o livro, de ficar empilhando o livro lido, de fazer meta de leitura de não sei quantos livros por ano, a gente não deixa tempo para que a nossa mente possa trabalhar em cima do que a gente leu, para que a gente possa refletir, para que a gente possa cruzar uma informação com a outra, um livro com outro, um conceito com outro, ver o que pode ser desenvolvido a partir dali, de repente encontrar algum furo, por que não? Nenhum filósofo era perfeito, todos eles erraram em alguma medida. Só que a gente não faz mais isso. A gente fica focado o tempo todo em ler cada vez mais, em empilhar uma quantidade cada vez maior de livros, achando que é isso que vai trazer inteligência e conhecimento pra gente. Mas não é. O terceiro fator, que eu falei lá atrás e acabei não comentando ainda, é que quando você pega também os principais autores, os principais filósofos, principalmente os que vieram antes da modernidade, eles tinham acesso a pouquíssimos livros, comparados com a quantidade que a gente tem hoje. Muitas vezes eles liam os livros clássicos de Platão e Aristóteles, por exemplo, através de tradução de uma outra língua, quer dizer, a tradução da tradução, ou através de manuais, de resumos, de comentários feitos por outros autores. Eles não tinham nem acesso às obras originais, ao contrário da gente hoje. A gente tem aí, sei lá, praticamente todos os livros principais estão acessíveis na internet. Você não precisa nem comprar um livro físico, você baixa um PDF e lê. Então a gente nunca teve tanta quantidade de livro disponível. Se você quiser, você pode passar a sua vida inteira, todos os dias da sua vida, lendo 2, 3 horas por dia e você não vai esgotar o número de livros disponíveis. E ainda assim, tem muita gente que faz isso e não obtém um conhecimento expressivo. Não se torna uma pessoa super erudita ou que você percebe que de alguma forma tem uma contribuição original, consegue ir com o pensamento um pouco mais além da média. Você tem muita gente que decorou muita coisa. Isso daí você tem. Você tem um monte de gente que vai citar frases inteiras de cabeça, que vai saber exatamente o que cada conceito de cada autor significa, em qual livro que tá, qual trecho, em qual livro o autor fala de qual assunto, enfim, isso daí você vai ter. Agora, pessoas que de fato conseguem construir conhecimento novo a partir disso, é muito raro. Então, assim, se a sua ambição for simplesmente ser um erudito, no sentido de ter um vasto conhecimento decorado, de conseguir fazer citações, de conseguir impressionar ali na rodinha de amigos, porque você vai sacar aquela frase assim do filósofo X, que encaixa perfeitamente com a discussão ali, e vai conseguir citar aquela frase ipsis literis, beleza, vai lá. Agora, se você é uma pessoa que quer produzir conhecimento de fato, ou ter uma compreensão mais profunda da realidade, se você quer ir além do que já está escrito, do que já foi descoberto, digamos assim, e você quer formar seu próprio pensamento, você quer ter a sua visão original sobre as coisas, ainda que você não publique, ainda que você não escreva, que seja só para o seu conhecimento pessoal mesmo. Mas se você quer essa segunda opção, você vai ter que ir além simplesmente da mera leitura, da mera quantidade de leitura. E se você é uma pessoa que, como eu, trabalha, tem filho, tem que cuidar de casa, tem toda a rotina normal de uma pessoa comum, né, de um adulto comum, você não vai ter disponível 2, 3, 4 horas por dia para estudar. Talvez um dia você tenha meia hora, talvez você tenha, sei lá, 15 minutos e vai ser isso. Então, se você ficar focando demais na questão da quantidade, em listas de livro, e olha que eu tô falando isso como a sócia do Contra os Acadêmicos, que ficou conhecido na internet, né, justamente pelas listas de livros. Mas o ponto é que as listas podem te ajudar sim,
Elas podem ser muito boas no sentido de te dar um norte, de te dar ali uma orientação quando você está começando em um assunto agora, ou num autor, e você não faz ideia de por onde começar. Então a lista, ela vai te dar uma organização geral, assim, ela é um ponto de partida. Mas ela nunca pode ser a finalidade. A sua meta de estudos não pode ser pegar uma lista do Contos Acadêmicos, qualquer que seja, e dizer, não, eu vou matar essa lista aqui em um ano. Eu vou ler, sei lá, um livro por semana, 2 livros por semana, e eu vou terminar essa lista aqui em não sei quantos meses. Não, se você fizer isso, tá errado. E eu digo isso como administradora do projeto. O objetivo das listas, a utilidade das listas não é essa. Não é para você ler a lista completa o mais rápido possível, sem parar para refletir, sem parar para conectar uma ideia com a outra, achando que ter lido uma quantidade impressionante de livros é o que vai te tornar inteligente. Não vai. A vida intelectual simplesmente não é compatível com a ideia moderna burguesa de produtividade, de eficiência, de quantidade. Eu não tenho nada contra essas ideias particularmente, tá? Eu também sou empresária, eu também tenho minhas empresas, eu também vivo a vida burguesa ali de vez em quando. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. São duas atividades diferentes. E você ficar tentando transpor o modus operandi de uma área para outra não dá certo, não funciona. Então, se você é uma pessoa que, como eu, também é empreendedor, você precisa ter o cuidado de separar os dois modos de agir na sua cabeça, principalmente. Porque eu entendo, e é muito natural, na verdade. Você passa ali o dia inteiro resolvendo problema, procurando formas de otimizar aquele setor ali que tá meio ruim das pernas, tentando achar uma forma de cortar custo e ao mesmo tempo aumentar a produtividade. Então, o seu cérebro, ele entra naquele modo mesmo. E você ainda tem todos esses coaches e essa galera intensificando isso mais ainda, né? Dizendo que não, essa é a forma correta de estudar. Só que não adianta, você não pode permitir que esse modo de pensar te acompanhe quando você abrir o seu livro à noite ali para ler. Você tem que ter em mente que o trabalho intelectual tem uma natureza diferente do trabalho empreendedor ou do trabalho empresarial. Para que você consiga, de fato, cultivar sua inteligência, formar seu próprio pensamento de maneira autônoma, conhecer a realidade que te cerca, não só na base da decoreba, porque você leu aquilo ali em algum lugar, mas porque você refletiu, você meditou sobre aquilo e você conseguiu fazer o raciocínio por si mesmo e internalizar aquilo, é só com qualidade na leitura. E qualidade muitas vezes vai significar uma quantidade menor. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma, que ele tenha te impactado e te feito refletir. Se você gostou, aquela coisa, né? Curte, compartilha, comenta, manda para os amigos aí que acham que quantidade é o que vai tornar eles geniais. E até a próxima.